Salve, salve, minha gente! Tudo beleza? Vamos agora entrar na última unidade da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação 2. E aqui agora a gente vai começar a falar um pouco sobre funções em linguagem C. Funções, como a gente sabe bem, são subrrotinas, são subalgoritmos, subprogramas. O nosso programa em si, em linguagem C, ele é todo feito dentro de uma função, que é a função main que a gente tem visto lá desde o início da nossa disciplina. Então, vamos aos slides aqui, olha só. Gente, a gente sabe muito bem, então, que as subrotinas são blocos de instruções para realizar tarefas modulares, específicas. E é interessante uma coisa, olha só. Durante a execução do programa, a função ela é carregada apenas uma vez em memória. Só que a gente pode executar ela tantas vezes quanto for necessário. Isso quer dizer que funções, além de modulares, elas economizam memória em tempo de execução. E elas vão ser aí, então, utilizadas para dividir um problema em problemas menores, no intuito de facilitar o problema maior. A ideia, então, é justamente modularizar para que o problema seja dividido em partes coerentes e o problema seja resolvido de maneira mais simples, ok? Nesse caso, olha que maravilha, evitamos repetição de código, o que, do ponto de vista do desenvolvimento, deixa a manutenção do código mais fácil. E do ponto de vista de execução, economiza a memória, beleza? Muito bem. Exemplos de subrotinas que a gente pode modularizar. A validação de um CPF. Horas, nos sites por aí afora, quando você vai comprar alguma coisa, você não tem que geralmente informar o seu CPF ou o seu CNPJ. Então, vale a pena criar uma função, ter um módulo para que todos os sites de todos os desenvolvedores possam usar esse módulo sem ter que ficar replicando o código-fonte. Código para encontrar CEP, para calcular frete, para inicializar vetores de matriz. Eu geralmente crio uma função à parte que inicializa vetores de matriz. Por quê? Porque é mais fácil você ter uma função que faça isso para... Se você tem várias matrizes, vários vetores, você usa só uma função para todo mundo. É muito mais interessante. Para exibir mensagens de erro, enfim, é muito comum ter funções para isso. Ok? Subrotinas, então, são muito úteis para se reutilizar. É o famoso reuso da engenharia de software. Muito importante isso. Então, em linguagem C, aí é uma função, uma subrotina, na qual é preciso retornar um valor para quem invocou essa função. Beleza? E ela possui os mesmos mecanismos, os mesmos, digamos assim, as mesmas estruturas, os mesmos elementos de um algoritmo. Uma função ela vai ter um nome, ela vai poder declarar variáveis, locais, ela vai ter um início, um processamento e um fim, assim como um programa, assim como um algoritmo. Só que ela tem uma característica especial em relação aos algoritmos. Ela é obrigada a retornar alguma coisa. Então a função ela tem um tipo de retorno. Em linguagem C, originalmente essas funções elas devem ser declaradas antes da função main, para que o compilador saiba que existem essas funções e essas funções possam ser invocadas dentro do main ou dentro de outras funções também. Para isso, a gente tem a questão do protótipo de funções. Então a gente não necessariamente precisa declarar tudo antes da função main. A gente pode simplesmente chamar o protótipo lá no início do nosso programa e depois definir a função em outro lugar, em outro ponto do nosso código-fonte. Então esses protótipos de funções são como se fosse um cabeçalho da função. É como a interface da função, é o que você enxerga da função. Com o protótipo da função, você vai saber qual que é o tipo dela, qual é o nome dela e quais são os parâmetros dela. Isso tudo é essencial para que a gente possa invocar essa função no nosso código-fonte. Beleza? Com isso, a gente vai poder declarar a função em qualquer parte do programa. E o cabeçalho em si, aí sim, a gente não tem como fugir. Eles obrigatoriamente devem ser definidos antes da função main, porque senão provavelmente o seu compilador vai dar pau. Então, olha só, a sintaxe de protótipo de função, que é a carinha da sua função, é isso aqui, ó, é o tipo, é o nome, são os parâmetros, como eu mostrei para vocês aqui em cima. E para declarar uma função, não só definir o seu cabeçalho. Então aí, eu de novo digo qual é o tipo, qual é o nome, quais são os parâmetros, de maneira idêntica ao que a gente fez aqui anteriormente, só que agora, em vez de fechar com ponto e vírgula, a gente abre chaves e fecha chaves. E dentro dessas chaves, a gente coloca o bloco de comandos que vai executar a lógica dessa função. Beleza? Então, no momento da declaração do protótipo da função, a gente não é obrigado a declarar o código-fonte dela. Só, digamos assim, que é a interface dela. O tipo de retorno, o seu nome
e os parâmetros. Protótipo. Porém, na hora de declarar o corpo da função, o código dela, aí a gente tem que colocar o código lá. Além do nome, do tipo e dos parâmetros, a sequência de comandos que executa a lógica da nossa função. Beleza? O que são os parâmetros nesse caso aqui? São as variáveis de entrada. Um algoritmo não recebe dados de entrada, processa e devolve dados de saída. Então uma função faz isso. Esses dados de entrada são os parâmetros, são variáveis locais. Cada variável de entrada tem um tipo e um nome. Se não for preciso, não é preciso, se a gente não é obrigado a declarar parâmetros. Pode ser que a sua função não tenha parâmetro. Ou ela pode ter um único parâmetro. Ou ela pode ter vários parâmetros. Ou seja, a gente tem flexibilidade para isso na hora de criar funções. Então vamos ao exemplo aqui, ó. Criar uma função que receba o peso em quilos e o converta em gramas. Invocar tal função para testá-la em tempo de execução. Então eu vou criar uma função que receba o peso em quilos e converta em gramas. Ora, se ela recebe o peso em quilos, eu já sei que eu vou ter um dado de entrada aqui, ó. Um dado de entrada que provavelmente é uma variável do tipo real, do tipo float ou double. E ela vai retornar o peso em gramas. Ora, o valor de retorno, que é a saída, provavelmente também vai ser do tipo float, beleza? Então, olha só, não estou usando o protótipo da função, não estou usando o cabeçalho, estou declarando direto a função antes do main aqui, ó. Então, o nosso código-fonte começa aqui, nas linhas 1 e 2 a gente inclui as nossas bibliotecas, e aí das linhas 3 a 7, a gente vai lá e declara a função em si. Então, olha só, minha função ela vai retornar um dado do tipo float, ela tem o nome de converte peso, e o único parâmetro que ela recebe é aí a variável quilos, que é do tipo float. Variável de entrada quilos, do tipo float. Dentro da função, na linha 4, eu declaro uma variável local chamada gramas, do tipo float, e a lógica da minha função está sendo implementada aqui na linha 5, olha só. Como que eu faço para converter uma medida de peso que está em quilos para gramas? Ora, 1 quilo são 1000 gramas, não é isso? Então eu pego esse peso em quilos, multiplico por 1000 e vou ter então aí o peso em gramas. E aí eu pego esse peso em gramas que eu encontrei na linha 5 e retorno ele na linha 6, lembrando que gramas é do tipo float, estou retornando gramas, que também pode ser do tipo float, já que a nossa função ela é do tipo float também. Maravilha? E invocando a função, então. Aqui nós declaramos a função, sem cabeçalho. Declaramos direto a função e seu corpo de execução. Agora a gente vai invocar a função dentro do main. Como que a gente faz isso? Olha só. Eu simplesmente invoco a função lá. E eu faço o resultado de retorno dela ser jogado para a variável gra. Então eu crio duas variáveis aqui, ó, ki e gra. Peço para o usuário digitar o peso em quilos. Armazeno dentro da variável ki. Passo essa variável ki, que foi o que o usuário digitou, para dentro da função como parâmetro real. E aí a função processa, a função vem, executa esse passo a passo aqui, e aí ela retorna e esse retorno fica dentro de gra. E aí a gente pega, ó, e imprime o conteúdo do retorno da função que a gente recebeu na linha 12. Então vamos ao teste de mesa, beleza? Olha só. Digamos então que o usuário vem aqui, ó, e insere para dentro de quilos o valor 5. Beleza? Quando quilos cai 5 aqui e eu invoco na linha 12 a função converte peso, quilos vai ser jogado para dentro de quilos. Então, que vale 5 vai fazer com que quilos valha 5 também. E aí, olha só, variável gramas é declarada, quilos que vale 5 é multiplicado por 1000. Que vai dar o que aqui? 5.000. Então, 5.000 é o que vai estar dentro de gramas. No momento do retorno na linha 6, eu vou retornar aqui, ó, o valor de 5.000. Então, esses 5.000, olha só, ele é o valor de retorno da função que foi invocada aqui, ó. Converte peso
que está valendo aqui 5.000 depois de retornar. Então, esse 5.000 é jogado para dentro de GRA. Um GRA passa a valer 5.000. E aí, olha o que aparece na tela depois de executar a linha 13. Vai aparecer lá, o peso é de... Esse percento 1F é justamente o valor de GRA. Então, aqui, ó, percento 1 vai dar 5.000,0 gramas. Ponto, barra N, quebra de linha, e está finalizado o nosso teste de mesa da função converte peso. Belezinha? É assim que a gente cria a nossa própria função. Pratique. A gente se encontra no próximo tópico. Até mais.